Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Késia e hoje a gente vai falar sobre uma das classes de compostos orgânicos que é mais utilizada comercialmente, que são os chamados hidrocarbonetos. O que a gente vai aprender sobre os hidrocarbonetos hoje? Em específico, sobre as suas propriedades gerais e depois sobre a classificação desses hidrocarbonetos, tá bom? Então, eu já mencionei com vocês um pouquinho sobre hidrocarbonetos e hoje eu vou complementar essa aula. Então, todo hidrocarboneto ele é formado por dois elementos, que é o carbono e o hidrogênio. Esse carbono e esse hidrogênio ele pode variar a sua quantidade. Então, por isso que a gente vai utilizar as incógnitas x e y. Então, eu posso ter uma quantidade x de carbonos e uma quantidade y de hidrogênios, tá bom? Esses hidrocarbonetos eles também podem ser divididos em dois grupos, que são os aromáticos e os alifáticos. Os aromáticos eles possuem pelo menos um anel ou núcleo aromático, e os alifáticos vão ser todos os demais, ou seja, todos os hidrocarbonetos que forem de cadeia aberta ou que forem de cadeia fechada, tá bom? A partir disso, a gente consegue começar a elencar as propriedades gerais dos hidrocarbonetos. Então, como eu falei para vocês, eles vão ser formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, e a principal propriedade que a gente precisa conhecer sobre os hidrocarbonetos são as forças de interação molecular. Então, olha, os hidrocarbonetos eles são considerados compostos apolares, tá? Por que, professora? Porque todos eles são mantidos por ligações do tipo de polo induzido. Lembrando que a gente aprende lá na primeira série que a gente vai ter três tipos: de polo induzido e ligações de hidrogênio. Então, as do tipo de polo induzido são as que vão configurar as forças de interação molecular dos hidrocarbonetos, caracterizando eles como substâncias apolares. Em relação aos pontos de fusão e de ebulição, o que a gente precisa levar em consideração? O tipo de cadeia que eu estou analisando, tá bom? Então, se você pega, por exemplo, uma cadeia normal, o que é uma cadeia normal, professora? É uma cadeia onde eu só tenho carbono primário e secundário. Se essa cadeia, além dela ser normal, ela for da mesma classe, aí eu vou explicar para vocês as classes, a gente vai ter que analisar o ponto de fusão e ebulição a partir do aumento da massa molar. Então, por exemplo, se eu tiver um composto que tem massa molar 50 e outro composto com massa molar 60 gramas por mol, o que vai ter o maior ponto de fusão e de ebulição é esse de 60, porque ele tem a maior massa molar. Agora, se eu não estiver analisando o mesmo tipo de cadeia normal, se eu estiver analisando uma cadeia normal e uma cadeia ramificada, olha esse exemplo aqui. Se a gente for analisar esse exemplo aqui, ó, eu tenho o butano e o metilpropano. Os dois, se a gente for contar, tem 4 carbonos e 10 hidrogênios, tá? Então, a fórmula molecular dele é 4H10 e a massa molar dos dois aqui, ó, vai ser 58 gramas por mol. Professora, mas é igual, como é que eu vou descobrir, tá? Por regrinha, o que for de cadeia normal vai ser o que tem o maior ponto de ebulição. Por que, professora? Porque as moléculas que têm cadeia normal, ela apresentam uma área superficial maior. Desse jeito, as forças de dipolo induzido elas são mais intensas. E aí essas forças elas vão precisar de uma quantidade maior de energia, ou seja, vai precisar de uma temperatura maior, seja ela de fusão ou de ebulição, para que essas ligações elas sejam rompidas. Então, em relação ao ponto de fusão e de ebulição, só para voltar, quando for cadeia normal e da mesma classe, eu vou analisar a fórmula molecular dela e o que tiver a maior massa molar é o que tem o maior ponto de fusão e de ebulição. Quando eu tiver compostos diferentes, onde uma é de cadeia normal e o outro é de cadeia ramificada, tá bom? Olha o ramo aqui, ó. O de cadeia ramificada sempre vai ser o de cadeia normal, o que tem o maior ponto de fusão e de ebulição, ok? Agora a gente consegue fazer algumas generalizações também em relação à quantidade de átomos de carbono que eu tenho
Então, a partir dessa quantidade de átomos de carbono que eu tenho na minha molécula, eu consigo dizer o estado de agregação que ela se encontra se eu partir de uma condição de temperatura e pressão ambiente, tá? Então, aqui eu tenho uma condição de temperatura a 25 graus Celsius com pressão de 1 atm, tá? Que é uma condição padrão. Baseado nesse princípio, se eu tiver de 1 a 4 átomos de carbono, eu consigo deduzir que a minha molécula está no estado gasoso. Como, professora? Por exemplo, o butano. O butano é o gás de cozinha. Então, ele tem but, 4 átomos de carbono. Então, but, 4. Desses 4 átomos de carbono, como eu conheço o butano, que ele é um gás de cozinha, eu consigo generalizar que ele esteja no estado gasoso. Hidrocarbonetos que apresentem de 5 a 17 átomos de carbono. Eu vou falar que essa molécula ela está com o estado de agregação, no estado de agregação líquido, tá? E acima, 17 átomos de carbono sólido. Por exemplo, a parafina. A parafina ela precisa de 36 átomos de carbono. A parafina, gente, é o que tem na vela, tá? Então, a gente consegue imaginar vela, estado sólido. Então, a vela é um hidrocarboneto formada por parafina e ela tem o estado sólido porque ela tem mais de 17 átomos de carbono. No caso, ela tem 36, ok? Em relação à densidade, já é generalizado que os hidrocarbonetos eles vão apresentar densidade sempre menor do que a da água, tá bom? Por quê? Principalmente porque suas moléculas são praticamente apolares, ok? Em relação à solubilidade, a gente precisa lembrar de uma regrinha bastante interessante. Semelhante sempre dissolve semelhante, tá? Os hidrocarbonetos eles dissolvem apenas em substâncias apolares ou de baixa polaridade. Então, se ele é polar, ele só pode ser dissolvido em apolar, tá? Abrindo um parêntese aí para ser dissolvido em substâncias que apresentem baixa polaridade, tá bom? Ou seja, professora, tem como eu dissolver na água? Não, porque a água é uma substância polar, tá bom? Um exemplo, se eu tiver com graxa na minha mão, graxa é oleoso, eu vou precisar de uma outra substância semelhante a ela para poder tirar a graxa da minha mão. Então, por exemplo, eu posso utilizar manteiga, tá? Manteiga é uma substância que também é apolar. Então, um consegue solubilizar o outro, tá bom? Tenta não confundir solubilidade com dissolver, tá? Aplicações práticas de hidrocarbonetos. Todo hidrocarboneto eles são derivados do petróleo, utilizados principalmente como combustível, tá? Então, a maior finalidade dos hidrocarbonetos, utilizar ele como combustível, tá? Além disso, a gente consegue extrair matéria-prima a partir do petróleo para produzir outros tipos de hidrocarbonetos. Por exemplo, plástico, fibras têxteis, borracha sintética, tinta, detergente e fertilizantes agrícolas, tá? Professor, então o plástico é um hidrocarboneto? Não, a matéria-prima que eu extraio do petróleo, que é meu hidrocarboneto. E com ele eu vou produzir o plástico. Professor, o detergente é hidrocarboneto? Não, uma das matérias-primas que eu extraí do petróleo, eu utilizo para produzir o detergente, ok? Agora, o combustível, ele sim é hidrocarboneto, tá bom? E em relação às propriedades organolépticas, então deu para vocês verem nas aplicações práticas que eu tenho uma gama muito grande, muito extensa de produtos químicos que são denominados de hidrocarbonetos. Então, eu não consigo generalizar uma propriedade organoléptica específica para eles, tá? O que é a propriedade organoléptica, professora? É a cor, o cheiro, o aspecto e a textura, tá? Eu não consigo ter um padrão. Por exemplo, frutas cítricas. Eu consigo ter uma propriedade organoléptica para frutas cítricas, mas eu não consigo estender ela para os hidrocarbonetos, devido à extensa quantidade de compostos químicos que eu tenho nessas classes. Agora a gente já vai entrar na parte de classificação dos hidrocarbonetos. Espero que vocês tenham entendido a parte das propriedades gerais, tá?
Então, para a classificação dos hidrocarbonetos, a gente vai ter os de cadeia aberta, que é o alcano, alceno ou alquenos, e os alcinos. E também a gente vai ter os alcadinos. De cadeia fechada, ciclano, ciclenos, os ciclinos, muito pouco citados, mas também existem. E por último, a gente vai ter os aromáticos. Se vocês olharem aqui, ó, ele vai demonstrar para vocês aqui no final de todos uma fórmula geral que caracteriza eles. Além disso, ele vai citar uma informação bastante importante aqui, ó. Então, os alcanos são hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples. Lembra lá quando eu tinha ligação simples? Professor, eu lembro. Então, ligação simples eu não representava por an. Então, alcanos, an. Então, para ser um alcano tem que ter ligação simples. Ah, professora, saquei. Então, para ser um alceno tem que ter ligação dupla? Sim. Ah, professora, faz demais. Menino, velho, tô fera já. Então, professora, para ser um alcino tem que ter ligação tripla. Isso, cara. Para ser um alcino eu preciso de uma ligação tripla, tá? Porque o tripla lembra para mim o in. E no alcino eu tenho in. No alceno eu tenho en, que é de dupla. E no alcano eu tenho an, tá? Professora, terminou em O. Eu lembro da senhora falar pra gente quando tem o O. A senhora não falou pra gente que o O, lá na nomenclatura, eu não uso para hidrocarboneto? Sim, isso mesmo, carinha. Vocês é fera demais, gente. Nossa, tô até empolgada, tanta pergunta aqui. Jesus amado. Então, os alcanos, alcenos, alcinos, os alcadienos, os ciclanos, os ciclenos, os aromáticos, os ciclinos, todos eles vão estar relacionados ao tipo de ligação e também ao tipo da cadeia, se a cadeia está aberta ou se ela está fechada, tá bom? Professora, ciclo. Ah, eu lembro da senhora falar alguma coisa de ciclo, professora, não lembro muito bem não, mas eu lembro. Lembra, meus amores, ciclo é quando a cadeia é fechada, tá? Então, quando a cadeia é fechada, eu tenho que colocar a palavrinha ciclo antes do nome. Então, por exemplo, fosse o buteno, então fica ciclo, buteno. Ciclo, butano, tá? Então, se lembrem aí, tá bom? Lembrando que para formar um ciclo, eu preciso de mais de 3 carbonos. Ah, professora, eu lembro do aromático também. O aromático é o benzeno, o naftaleno, o antraceno. Isso, garoto, esse mesmo, tá bom? Então, aqui, ó, alguns exemplos de alcanos. Metano, etano, propano, butano e hexano. O que eu quero que vocês frisem aqui da parte de classificação? A fórmula geral, tá? Então, a fórmula geral aqui para alcanos é CN, H2N mais 2. Então, se eu te falar que eu tenho 6 carbonos, então, se eu te falar que eu tenho 6 carbonos, você vai pegar para descobrir para mim quantos hidrogênios eu preciso, tá bom? Então, se eu tenho 6 carbonos, eu quero descobrir quantos hidrogênios eu preciso. Então, eu vou colocar hidrogênio é igual a 2N mais 2. Pega só o finalzinho aqui, ó. 2N mais 2. Então, hidrogênio é igual a 2 vezes 6 mais 2. Professora, não precisa tirar esse 6, professora. Calma, professora. Volta, pelo amor de Deus, para tudo de novo. Tá bom, vou fazer de novo. Eu tirei o 6 daqui, ó, dessa informação. Eu tô te dando uma informação falando que eu tenho 6 carbonos. Esse N aqui, ó, significa para mim a quantidade de carbono, beleza? Beleza, professores? Estou sacando tudo agora. Então, vamos lá, ó. Então, se eu tenho 6 carbonos, eu pego o finalzinho aqui da minha fórmula, ó, 2N mais 2, e vou fazer o cálculo. Então, professora, já saquei, peraí. Então, a senhora pega hidrogênio, coloca hidrogênio igual a 2N mais 2, aí a senhora tem o N, aí a senhora substitui aí, o que a senhora descobre? O que eu descubro, gente? A senhora descobre a quantidade de hidrogênio. Isso, camarada, ó. Então, se eu tiver 6 carbonos e eu sei que é um alcano, a fórmula é essa. Então, a minha molécula tem que ter 14 hidrogênios, tá? Então, olha aqui, ó. Olha que legal aqui, ó. Eu marquei aqui para vocês verem, ó. Se eu tiver 6 carbonos,
a minha molécula vai chamar X. Como eu sei que é um alcano, só pode ter ligação simples, AN, e vou terminar com O, porque é um hidrocarboneto. Então, ó, 6 carbonos aqui em cima. Se eu tenho 6 aqui, então eu tenho 6 hidrogênios aqui, 6 aqui. 6 com 6, 12. Mais um, 13, mais um, 14. Ah, professora, você tem fácil demais, velho. Ah, é? Então vamos lá. Porque complica quando o cara só fala pra gente usar a quantidade de hidrogênio. Vamos lá. Se eu falar pra você que eu tenho 14 hidrogênios. Se eu falar pra você que eu tenho 14 hidrogênios, você pega a fórmula de novo. Professora, vamos lá que eu vou dar conta. Vai, eu confio em você, ó. Então, hidrogênio é igual a 2N mais 2, porque eu tô falando que é um alcano. Falei pra você no exercício que é um alcano, tá bom? Finge que tá no exercício aí. Aí eu vou falar pra você que tem 14, né? Então, se tem 14 hidrogênio, eu vou substituir o 14 no lugar do H. Então, fica H é igual a 2N mais 2. Aí eu vou fazendo continha de matemática. Ficou negativo, multiplica por menos 1. Resolvendo aqui, 2N é igual a 12. Ah, isso ficou fácil. N isolado, 12 dividido por 2, N é igual a 6. Beleza? Olha aqui, ó. Então, vocês não falaram para mim que 6 carbono, eu precisava ter 14 hidrogênio, ok? Isso. Então, 14 hidrogênios, eu vou precisar ter o quê? 6 carbonos. Olha os 6 carbonos aqui embaixo. Oh, Sora, matemática e química é linda. Também acho. Agora aqui, ó. Alcenos. Para alcenos e ciclanos, olha que legal. Alcenos e ciclanos, eu vou usar sempre a mesma fórmula, tá bom? Qual fórmula, professora? CnH2n, tá bom? Então, CnH2n. Professora, qual a diferença dessa para outra? Se vocês lembrarem na outra anterior, o hidrogênio aqui tinha um mais 2, tá? Então, o que acontece? Quando eu tiro uma ligação simples e troco ela por uma dupla, eu sempre vou diminuir 2 hidrogênios, tá? Então, aqui, ó, se eu tenho 4 carbonos, então eu só posso ter 8 hidrogênios. E se eu tenho 8 hidrogênios, eu só posso ter 4 carbonos, tá bom? Isso aqui é um exemplozinho que eu montei para vocês. Quais são os exemplos de alcenos mais comuns, professora? O eteno, propileno, 1 buteno, 2 buteno e 2 penteno. Lembrando que a IUPAC, a partir de um certo tempo, adotou a convenção em que a numeração aqui, ó, ela tem que ficar antes do EN, tá bom? Então, vai ser comum vocês encontrarem exemplos com a numeração na frente, tá bom? Professora, tá errado? Normalmente, o pessoal coloca desse modo para poder facilitar na pronúncia, tá? Tá lá no livro de vocês, na página 26, ó. De acordo com a IUPAC, o número deve ser escrito imediatamente antes do que ele indica, como mostram os exemplos ao lado. Porém, como a pronúncia do nome não vai soar muito familiar, é normal a gente encontrar nos livros e em vestibulares o número 2 na frente do nome, tá? Não é correto, tá bom? Não é correto porque não é o oficial, não é nome oficial. Mas isso aqui que vocês estão vendo é usual, é comum você ver, tá bom? Exemplos de ciclanos: ciclopropano, ciclobutano, ciclopenteno, ciclohexano, que são ciclos formados pela quantidade de carbono que a gente tem aqui, ó. Prop, 3, but, 4, pent, 5, hex, 6. Então, esses aqui são os mais comuns, ó. Propileno, professora, nome usual, tá bom? Propileno, né? Nome oficial IUPAC, tá bom? Propileno, usado na natureza em processos de fermentação. Buteno, usado como solvente e combustível. 2-buteno, utilizado na fabricação de polímeros. 2-penteno, utilizado como solvente na síntese orgânica. Ciclopropano, utilizado como anestesia geral por inalação. Ciclobutano, forma compostos que podem ser encontrados em bactérias. Ciclopentano é um hidrocarboneto altamente inflamável e o ciclohexano, utilizado como solvente e na síntese de outros compostos orgânicos.
Aí a gente vai ter aqui, ó, os alcinos, alcadenos e ciclenos, onde a fórmula deles é igual para os 3 tipos, tá bom? Aqui agora, em vez de eu tirar, no primeiro eu tirei o mais 2, aí ficou só 2N, agora eu vou colocar menos 2, estou diminuindo mais ainda a quantidade de ligações aqui, tá bom? E aí a gente tem aqui os exemplos mais comuns, tá? Desses aqui que eu coloquei para vocês, o mais comum é o etino, tá? Também chamado de acetileno, esse aqui é o nome usual, esse aqui é o nome IUPAC, e é utilizado na fabricação do ácido acético, tá bom? O propino também é comum, que é utilizado na soldadura, em solda, tá? E aqui, para a gente começar a finalizar, a gente vai ter os ciclinos, fórmula molecular deles CnH2n-4, ok? Então, estou diminuindo mais ainda a quantidade de hidrogênios aqui. Dá para fazer cálculo do mesmo jeito? Então, se eu tiver 6 carbonos, eu preciso de 8 hidrogênios. E se eu tiver 8 hidrogênios, naturalmente eu precisarei de 6 carbonos, tá bom? E o último aqui, que é a cadeia dos aromáticos, o mais comum, benzeno, naftaleno, antraceno e pireno, são os mais comuns exemplos de aromáticos que a gente tem em relação aos hidrocarbonetos. Benzeno, ele é precursor de polímeros, tá? A gente vai ter uma aula mais para frente só para estudar sobre polímeros. Naftaleno, utilizado em inseticidas, tá? O antraceno para corante, tá? Então, fica de olho no antraceno, costuma cair no vestibular, tá bom? E o pireno utilizado como sonda molecular. Não muito comum de ser cobrado, mas é bom saber sobre ele. E agora, por favor, faça a atividade do livro de vocês, páginas 49 e 50, tá bom? Do nosso livro didático. Quero que vocês somente resolvam, tá? Não precisa copiar a sua resposta dos números 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 e 14. Terminou? Envie a resposta na plataforma. Todos tenham aí bons estudos. Dúvidas? Podem me chamar. Beijo!